Para pagar ordenados, o Ministério da Administração Interna não entrega a retenção do IRS nem os descontos para a Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social desde o início do ano. O Ministério das Finanças nega qualquer acordo com a tutela da Administração Interna, no sentido de alargar o prazo de pagamento da dívida. Os sindicatos das Forças de Segurança não estão surpreendidos, mas temem os efeitos desta falta de liquidez. A Polícia de Segurança Pública está em ruptura completa financeira e tanto o governo missionário como o próximo governo têm que ter muito cuidado, porque é um ponto muito sensível que é a segurança portuguesa e nós não podemos pôr em causa a segurança dos cidadãos. Segurança indiretamente começa a ser posta em causa porque há uma grande desmotivação porque os profissionais de polícia sentem-se desapoiados. Efeitos já visíveis e já sentidos pelos agentes da autoridade. Nesta esquadra, na Alta de Lisboa, o gás foi cortado por falta de pagamento, situações cada vez mais frequentes e que, de acordo com os sindicatos, têm tendência a piorar. Nós temos as viaturas avariadas, não temos dinheiro para combustível. Eu digo-lhe, por exemplo, um destacamento de trânsito que gastava normalmente 5.500 litros de gasóleo por mês, está restringido a 2.500. Se é possível fazer uma segurança assim. Há falta de viaturas, há essas viaturas irem para as oficinas e ficarem lá por incumprimento de pagamento. O caso dos coletes balísticos é outra das situações. Das algemas, por exemplo. Este caso já está a ser investigado pela Inspeção-Geral das Finanças. O Ministério de Teixeira dos Santos acrescenta que o orçamento do Ministério da Administração Interna tem dotação para o pagamento de salários, mas aponta que eventuais dificuldades de pagamento de outras despesas se prendem com promoções não autorizadas. Tiago Caiado Guerreiro já não é engenharia financeira nem contabilidade criativa. Não, isto aqui é a realidade pura e dura. O nosso país não se consegue financiar. Porquê? Porque nós temos um déficit que na realidade é 10% do PIB, que é uma coisa absolutamente brutal. O endividamento do país cresce 15, 16, 17 bilhões de euros por ano, o que significa que nós caminhamos a uma velocidade enorme para a bancarrota. Aliás, nós estamos lá quase praticamente, e neste momento já nem há capacidade para pagar os salários, porque os salários têm uma componente que tem que ser entregue por IRS para a administração fiscal e outra componente para a segurança social, para assegurar as reformas futuras das pessoas. Quando isto acontece, é porque nós chegamos ao descalabro. Agora, o que é grave é que, alegadamente, isto começou em janeiro. Há muito privado que já foi condenado por isso mesmo. Exatamente, e é isso que eu não percebo. Disseram que vão iniciar uma inspeção, mas uma inspeção de quê? Então eles não sabem perfeitamente o que é que estão a fazer. Agora vêm-nos dizer outra vez que vão inspecionar alguma coisa. Então pagam-se a dezenas de milhares de pessoas e não se fazem as retenções de impostos e não se sabe. Claro que isto se sabe lá dentro e claro que a administração fiscal tem imediatamente informação sobre isto. Então, se dezenas e dezenas de milhões de euros tinham a ser entregues, eles não notam no sistema de informático deles, não notam a falta. Então são totalmente incompetentes, coisa que não são, porque se nós não pagarmos 10 euros do IRS, automaticamente, um mês depois, somos notificados de uma contraordenação, de juros e tudo e mais alguma coisa. Por isso, temos aqui outra situação também muito grave. Que exemplo é que estamos a dar aqui ao país? É os políticos e o Estado pode violar a lei, nomeadamente a lei criminal, e não acontece nada? E por essas leis foram presas pessoas. Morreram milhares de empresas com a pressão fiscal e pagamentos para a segurança social. Criaram-se dezenas de milhares de desempregados. Todos os dias se criam centenas de desempregados e fecham empresas por estas razões e são pessoas, se calhar, detidas. E o Estado faz isto. E a juntar a isto, e eu acho que concordo, Soutor, com o que dizia, é fundamental haver uma auditoria transparente para as pessoas. Porque nós nunca poderemos resolver o problema de Portugal, não é, como diziam alguns políticos aqui, que não há esqueletos. Eu acho é que não há um sítio onde não haja esqueletos. O grande drama está aqui. Deixe-me só dizer uma coisa que o Dr. Passos clarificou esta noite, já suponho, que é que quando falou de esqueletos se referia concretamente às parcerias público-privadas e também ao setor empresarial do Estado. É aí que ele admite que estejam os esqueletos escondidos no armário. E nas empresas municipais e a muitas outras entidades que foram criadas, as fundações, que é uma coisa que se referiram de falar, as fundações são criadas para distribuir jobs com privilégios enormes, para desorçamentar e ninguém percebe muito bem para que é que servem. Então não temos o direito de saber como é que o nosso dinheiro é aplicado nessas coisas. Então temos fundações como a cidade de Guimarães, basicamente servem para as pessoas gastarem dinheiro. O que é que eles produzem? O que é que eles criam de riqueza? Que direito é que eles têm de estar a receber o nosso dinheiro? Mais, que direito é que eles têm de criar uma fundação
para esconder as coisas, porque isto devia estar dentro da administração central ou na administração local. As empresas municipais, toda a gente sabe que as empresas municipais, muitas delas foram criadas, há exceções, mas a maior parte delas foram criadas para desorçamentar, foram criadas para criar mais cargos e remunerar mais pessoas e que têm buracos enormes. Empresas públicas, o Sr. Doutor estava a falar desses setores, mas são centenas. Quantos buracos é que elas têm? E se nós não soubermos o que é que se passa, e é por isso que deve haver, e eu concordo com todos os partidos da oposição, acho que todos pediram a mesma coisa, se não houver exatamente informação do que é que nós temos pela frente, nós nunca resolveremos o problema. Vamos continuar como sociedade a empobrecer sucessivamente, a seguir destas medidas de austeridade, vêm com as parcerias público-privadas mais medidas de austeridade. Em 2014 temos estes anos, depois a seguir vão-nos pedir mais medidas de austeridade e depois, entretanto, começam a arrebentar outras empresas públicas, pedem-nos mais medidas de austeridade e daqui a um bocado estamos com o nível económico da Etiópia. Quer dizer, tem que haver um ponto em que se faz um balanço de toda a situação, em que tudo se percebe para se poder enfrentar o problema e, se for necessário, reestruturar a dívida pública. Mas nós temos que saber o que se passa. Deixa-me perguntar, Tiago, ao professor de Finanças Públicas, se viu o que está a passar em algum compêndio alguma vez. Não, mas em lições que eu escrevi, previ que isto podia acontecer. Portanto, conhecendo a realidade portuguesa, eu previ, não uma ajuda externa, mas que a má gestão financeira, o desperdício dos dinheiros públicos, a existência de um número incomensurável de fundações e de associações que comem à mesa do orçamento e nós nem sequer as conhecemos. O Tribunal de Contas, quando eu lá estava, não sabia quantas fundações existia, porque só sabia aquelas que lhe mandavam as contas. E não tem meios para andar por aí, porta a porta, a ver, deixa cá ver se isto é uma porta de uma fundação ou uma janela de uma associação. Portanto, repare, há aqui um problema, e eu gostava muito de me centrar aqui numa ideia que para mim é uma ideia importantíssima, até porque eu tive 9 anos como juiz do Tribunal de Contas das Comunidades e pude contactar de perto com a maneira como são geridos e controlados os dinheiros públicos na Europa do Centro, na Europa do Norte, na Europa anglo-saxónica, e realmente aqui não se passa nada disto. Primeira regra fundamental: o eleito do povo, aquele que o povo escolhe para administrar a coisa pública, tem como primeira obrigação administrar os dinheiros que coativamente, isto é, de forma obrigatória, obriga o cidadão a entregar. Mas não basta ter esta diligência, não é só respeitar a lei, porque, repare, respeitar a lei é a coisa mais fácil deste mundo. Há profissões em Portugal especializadas em ensinar a furar a lei. A iludir a lei. Em iludir a lei. E as leis são muitas vezes muito mal feitas e cheias de alçapões. E, portanto, deixe-me só dizer isto. Temos as leis feitas para exatamente permitirem os alçapões. Exatamente, porque, Sr. Doutor Caiado Guerreiro, há uma coisa engraçada. Eu não sei se já alguma vez notou isto. O Executivo, que é um órgão de soberania, mas que administra e gasta os dinheiros públicos, tem também competência legislativa para autorizar o Executivo a dispensar o concurso público e a concorrência. E isto é uma coisa que a mim me deixa perfeitamente desassossegado, porque isto, então decide-se em causa própria, são 20, são 30, são 40 milhões de euros, é o governo que vai fazer o contrato e diz: publica um decreto-lei, está dispensado o concurso público, e depois faz o contrato sem concurso público. Alguém compreende a lógica, a transparência desta situação? Ora bem, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. E, portanto, devem gerir os dinheiros públicos
não só cumprindo a lei, porque estamos num Estado de direito e democrático, mas cumprindo as regras de, com o dinheiro público, só satisfazer necessidades prioritárias, porque o dinheiro é um bem escasso, necessidades essenciais e necessidades que são satisfeitas gastando o mínimo possível, sem derrapagens de custos e de prazos. E depois desta gestão, há a obrigação anual de explicar a todo o cidadão que paga impostos, e não apenas às elites, como é que os dinheiros do povo foram gastos, como é que eles foram aplicados, porque nós temos uma sociedade civil distraída, temos uma sociedade civil que ainda hoje diz o dinheiro é deles, e isto não é verdade. Ora bem, o executivo, os órgãos executivos, os órgãos representativos têm uma obrigação estrita de explicar em palavras simples e claras como é que os dinheiros públicos foram gastos. Ó, Soutor, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. É dos países mais difíceis de obter informação, porque quando eu, como cidadão, tento obter informações sobre as coisas, todas as portas estão fechadas. Todos os institutos estão fechados. Aliás, se for uma pessoa que é crítica, eu sou independente, não estou ligado a partido nenhum, sou independente, que tenta obter informações sobre as coisas, as portas fecham-se imediatamente. Por isso, Mas também é uma obrigação da administração pública a abertura das portas. Exatamente, mas é feito exatamente o contrário. Nós temos muitos institutos e entidades que coligem imensa informação que é importante e que depois é fechada a 7 chaves. E daquilo que o Soutor estava a dizer, que realmente o Estado não deveria alterar a lei em causa própria, concordo plenamente. Ainda recentemente quiseram fazer outra coisa, que foi autorizar o Primeiro-Ministro, os ministros, os diretores-gerais, os presidentes da Câmara, etc., a sem concurso público aumentarem imensos montantes que podiam gastar. Por isso, quer dizer, nós temos um país quase na bancarrota e temos as mensagens todas contrárias e legislação sucessivamente a tornar as coisas mais opacas. Por isso, o princípio aqui é gastar o mais possível e nunca dizer ao contribuinte o que se faz. E deixe-me dizer-lhe isto. É por isso que nós chegamos ao estado em que chegamos. Tivemos 3 PECs, íamos ter um quarto, possivelmente um quinto, o sexto, que são suportados com enorme sacrifício pelo cidadão médio, da classe média e da classe média baixa, e o Estado no seu sentido amplo, que devia dar um exemplo de rigorosíssimo da austeridade, não consegue passar no dia a dia esses sinais para os cidadãos. E há ainda outro problema. Peço-te agora concluir. Vou só concluir a minha ideia de há bocado. Que eu também não tenho nada a ver com atividades partidárias, mas sabendo-se que vai haver eleições dentro de pouco tempo, o povo, quando vota, e é a única arma que tem, não escolhe só aquilo que quer para o futuro. O povo deve fazer um outro exercício. É como é que o dinheiro que aqueles que ele elegeu anteriormente foi gerido. Gastaram, foi gerido. Porque esta informação, eu diria assim, o povo é também, ou é o único auditor público que não deixa morrer a culpa solteira, ou pode não deixar morrer a culpa solteira. Dr. Carlos Moreno, Dr. Tiago Queda Correia, muito obrigado. Obrigado. Pelos comentários e pela lição de finanças públicas que aqui trouxe.